Ay, cómo me hacía falta esto, brother. Cómo me hacía falta esto, brother. Muchas gracias por lo que vamos a vivir ahora, esta segunda parte, si querés, de Es Esto la Fábrica, esta sección en donde en el comité de Careta Radio, todos estos sábados a la mañana, te contamos, tratamos de redefinir todo lo que tiene que ver esto con la industria de la música. En grande, en pequeña escala, la manera que se pueda contar esta actividad que hace no mucho, par de décadas nomás, necesitaba de containers, de aviones, de trailers que muevan tus obras, tus pinturas, tus libros, tus discos, lo que sea que hagas en el palo del arte y también obviamente del comercio y todo lo demás para poder transportar. Pero esto en la industria de la música ha cambiado un montón, en el arte ha cambiado un montón y hoy con solo un clic podemos escuchar a Mono de Japón y decir, boludo, mirá qué buena banda esta, o escuchar a los amigos que hemos entrevistado, que ahora no me vino ninguna fucking banda en la cabeza de las 67 bandas que entrevistamos en este ciclo, que se llama Es Esto la Fábrica, y como te contaba, hablamos de la industria de la música y más, y para eso nos nutrimos de diálogos de músicos, de artistas, de productores, de desarrolladores, de gente que haya organizado festivales, y para eso nos vamos a mudar hoy a Brasil, sí, a la tierra carioca. Vamos a ir para allá, para el pentacampeón, para hablar con los amigos de Grinding Reaction, que obviamente hacen heavy metal, porque con ese nombre no puedes tocar lloro, ¿me entendés? No puedes hacer bossa nova si te llamás Grinding Reaction, por más que vivas a metros de una hermosa playa, no sé, la João Fernández de Bucios, por nombrar uno, de Isla Grande. Por más que estés a 2 minutos de ahí, si te llamás Grinding Reaction, tenés que hacer heavy metal, tenés que ir para el frente y nuestros amigos no se quedan atrás. Así que, bueno, Raúl, si te parece bien, nos comunicamos con ellos. La verdad que la primera pregunta de la nota te la haría a vos, Raúl, y sería ¿cómo carajo llegaste a Grinding Reaction? Pero bueno, vamos a hablar ahora con los amigos para saber de dónde están. Estamos hablando de Brasil, que tiene a Sepultura, que tiene Angra, que tiene un montón de bandas de heavy metal. Tampoco nos vamos a ir acá que nos volvemos locos. Oi, Renato. Oi, boa tarde, bom dia. Boa tarde, Renato. Vamos, Renato. Sí, ahí está. Manu, mi portugués es horrible, así que voy a tratar de hacer lo que puedo. ¿Cómo así? Viste como 5 años. No, bueno. Renato, vamos a comenzar con la entrevista. Por favor, fala teu nombre completo. Quantos anos tu tem? De onde tu é? Bom, meu nome é Renato Spadini Júnior, tenho 47 anos, sou de São Paulo, Brasil. Ahí está. No voy a hacer, no voy a hacer translate ni nada de eso. Creo que se entiende todo. Estamos hablando con Renato, que tiene 47 años, sí, y es de São Paulo, Brasil. Renato, ¿cuál es tu primera lembrança ouvindo música? Cara, primeira coisa que eu ouvi assim de rock and roll na minha vida foi Kiss, em 83, era pequeno. Wow, muito bom, Kiss. Acho que Manu está morando agora em Buenos Aires e ele gosta muito de Kiss. Eu não gosto tanto, mas está tudo bom, tudo certo. Foi meu primeiro contato, né? Já não é mais uma das minhas bandas preferidas, né? Mas é uma banda que eu respeito bastante. Eu também. Renato, acá Manu, ¿te pintabas la cara de pibe? Como? Tu fazia máscara? Não. Não? Não pintava a cara, não. Só dublava as músicas com um pedacinho de madeira tocando guitarra. Coisa de criança, né? Muito bom, Renato, muito bom. Dice, bueno, que no se pintaba la cara, pero sí doblaba la música con un pedazo de madera cuando era chico. Y Renato, ¿cuál fue tu primer instrumento? Eu sempre fui contrabaixista, sempre foi o baixo. Muito bom. Eu também toco baixo eléctrico. Muito bom. Ah, que legal. Sí. ¿Y no te gusta Simon a vos, Raúl? Sos bajista y no te gusta Gene Simon. No. Raro. Acá, Renato, tenemos una briga con Manu porque eu não gosto de Gene Simon. O Gene Simons, ele é um cara meio complicado, né? É um capitalista inveterado, né? Isso. Eu acho mesmo.
Eu também não sou muito fã dele, não. Enquanto pessoa, não me agrada muito, não. Obrigado, Renato. Ahí tenés, Manu, sí. Es un capitalista. Coincido. Ah, está Coincido. bien. Ah, está bien. ¿A vos te gusta Metallica, boludo? Vamos. Aquí estamos brincando. Renato, estoy morando en Barcelona hace un tiempo y Manu ainda está en Buenos Aires. Siempre te embriga aquí. Y Renato, ¿cuál fue tu primera música que tu aprendeu com o baixo? Cara, olha, eu comecei a tocar baixo, pra te falar a verdade, eu comecei eu nunca me dediquei muito a tirar a música dos outros, entendeu? Eu tinha mais aquele princípio do faça você mesmo, então muito antes de eu tirar a minha primeira música, eu já tentava fazer alguma coisa, mas eu acho que uma das primeiras músicas que eu tentei tirar da minha vida foi Independent, do Sacred Reich, que é uma banda de thrash. Wow. ¿Qué es eso? Es una banda de thrash de Brasil, Manu. Que fue la... Independence. No, Independent es ¿cómo se llama la canción? La música. Pero, Renato, ¿tú puedes repetir? Sacred Reich. No, perdón, disculpa. Sacred Reich. Perdón, había entendido mal. Ahí está. No, Sacred Reich. Hablamos con una... Sí. Hablamos cuando hablamos con los alemanes también habían... hace 2 semanas también estuvo Sacred Reich. Me parece que son ingleses. Perdón, con el inglés también... de la semana pasada. Sí. Esta banda, sí. ¿Cómo se coló 2 veces? Sí, Sacred Reich. La misma función, de la misma manera. Sí, es una banda de la New Wave of British Heavy Metal. También Sacred Reich estaba por ahí dando vueltas siempre. Sí. Fala, Renato. É uma banda de thrash, né? Ajá, o sea, muito boa. Eu gosto também muito de thrash. Sou fanático de Metallica, por eso siempre brigamos con Manu. Eu gosto muito de thrash. Sim, eu também. Renato, ¿ten algún espacio, alguna escola de música para estudiar música gratuitamente no São Paulo, agora? Sim, nós temos vários projetos aqui na cidade de São Paulo e na região metropolitana também, então você tem acesso à música, inclusive a minha filha, ela faz aulas de violão numa escola gratuita, numa cidade vizinha de São Paulo, que é Diadema, que na verdade é a cidade de origem da banda, né? A banda, o Grind Reaction foi fundado em Diadema, e Diadema também tem esse serviço gratuito mantido pela prefeitura da cidade. Muito bom, qué bom. Bueno, le pregunté si tenían alguna escuela o algún espacio para estudiar gratuitamente música, y dice que sí, que ellos viven en la zona metropolitana de Sao Paulo, y dice que sí, hay un montón de proyectos mantenidos por la prefectura de ahí de la ciudad, y dice que sí, que hay muchos lugares para aprender música, por suerte. Y Renato, ¿cómo fue la primera vez que vos tocó en público? Primer show de Renato. Cara, o meu primeiro show foi em 1999 num bar na cidade de Diadema. Acho que eu lembro até a data, acho que foi no dia do meu aniversário, foi dia 30 de janeiro de 99. Uau. E foi bom show ou foi meio caótico? Foi muito caos? Não, foi um show bom, porque a gente, apesar da gente ser bem inexperiente na época, a gente já vinha ensaiando há quase 2 anos, né? E a gente se preparou bastante na época. Não era com o Grind Reaction, era com uma outra banda de hardcore chamada Refute, né? Mas foi bem legal, cara. Foi uma coisa bem bacana, assim. Foi bem satisfatório, digamos. Muito bom, que bom. Bueno, estamos hablando con Renato, que es de Sao Paulo. Sao Paulo, para los que no saben, es una ciudad gigante que hay en Brasil. Es una ciudad con más de 40 millones de habitantes, con la región metropolitana, y que tiene mucho heavy metal. Y salieron un montón de grandes bandas desde ahí. Y Renato, ¿cómo comenzó el grupo Grind Reaction? ¿Cómo comenzó? O Grind Reaction ele foi montado no ano 2000, né?
eu tinha saído do Refilt, estava querendo montar uma outra banda. Tinha um amigo que já era vocalista, né, há muito tempo na cena underground aqui de São Paulo, e a gente começou a conversar através da namorada dele na época, a Simone, né? Isso em 2000. A gente conheceu o primeiro guitarrista do Grind Reaction, que era o Hugo, e o primeiro baterista, que era o Leandro. E aí a gente teve uma conversa, chegamos mais ou menos assim a uma ideia do tipo de som que a gente ia fazer y comenzamos a tocar, 2000. Ahí está, perfecto. La banda empezó en el 2000. Bueno, ahí creo que se está entendiendo todo, Manu. Cualquier cosa avísame, pero creo que se entiende todo perfectamente. ¿Y por qué o nombre Grinding Reaction? O Grinding Reaction é uma expressão da engenharia, né? Na época a gente tinha a intenção de cantar em inglês, né? Aquela coisa, aquele sonho de ir para fora, cantar numa língua universal, e a gente procurou a gente tem uma formação de esquerda, de progressista, né? E a gente as letras da gente são letras que questionam muito o sistema capitalista, né? E o nome Grinding Reaction, ele é uma expressão da engenharia mecânica, que é usada nos Estados Unidos ou na Inglaterra, em países de língua inglesa, né? Quando uma engrenagem dentro de uma máquina, ela começa a funcionar errado e ela moe as outras engrenagens que estão ao lado dela, né? E aí quebra a máquina. Wow. Bueno, creo que se entendió todo. Es una banda también que las letras son muy críticas del sistema capitalista, y Grinding Reaction es una expresión de ingeniería en inglés, y que ellos tenían el sueño, bueno, al comienzo de hacer las letras en inglés, que es una lengua que se habla en un montón de lados para que la gente lo entienda, pero bueno, después cambiaron y ahora tienen letras en portugués, y que Grinding Reaction significa que es cuando entra como si fuese una especie de maquinaria y no está funcionando bien con las demás, y bueno, se va a la mierda todo. Y que Renato, en 2001 Grinding Reaction grabó su primera maqueta. ¿Cómo fue el proceso de grabación, de composición de las letras, las primeras letras? Olha, nessa época, em 2000 e 2001, quem escrevia era o João Marcelo, né? João Marcelo era o primeiro vocalista, né? Ele estudava economia na época. Eu sou historiador de formação, né? Inclusive eu dou aulas de história, e a gente conversava muito, né? Sobre essas questões do capitalismo, as incoerências, a desumanidade, a exploração do trabalho, e as letras elas saem mais ou menos em cima disso, né? As primeiras letras da demo de 2001, do Grind Reaction, né, que é o título da demo, é o nome da banda, elas giram em torno disso, falam da sistêmica, falam de racismo, né, são problemas que nos atingem aqui no Brasil também. Wow, qué bueno, bien interesante. Y en 2018, Grinding Reaction grabó su primer álbum. ¿Cuáles fueron las mayores diferencias entre primera maqueta y el álbum de 2018? As diferenças são gigantescas, né? São muito grandes, porque primeiro a maturidade enquanto músico, né? Enquanto experiência de estúdio, de timbragem de instrumento, de execução técnica do instrumento também, né? A gente tinha evoluído muito, afinal de contas, antes do Caos Cerato Herança foram gravados 3 materiais, né? Que foi a demo Grind Reaction, depois um EP, Oppression, Negligence, Tears and Blood, e depois um outro EP já em português, Tempo, Persistência e Fúria. E além dessas questões técnicas, né? De a gente estar mais ambientado no estúdio, sermos músicos mais experientes, a formação também era completamente diferente, né? Da formação original só estava eu, né? Como baixista,
e eu tinha músicos muito bons ao meu lado, né? O Ricardo, que hoje é o vocal e guitarrista, ele já fazia essa função, né, no Qual Será a Tua Herança, e nós tínhamos o Vitor na guitarra, que era um jovem virtuoso, não está mais na banda, e o Wesley também, que não está mais na banda, também é um ótimo batera. Então foi uma experiência assim muito, muito gratificante. Eu acho que até hoje a gente posso dizer que o Qual Será a Tua Herança é o grande trabalho do Grand Reaction até agora. Wow, muito bom, muito bom. Obrigado por la explicación. Muy, muy interesante. Manu, no sé si tenés alguna pregunta, si querés meter alguna pregunta en este momento. No, estoy aprendiendo. Está. Manu está ouvindo todo, gosta que tu fala. Renato, tú puedes explicar, tenemos muchos ouvintes, mucha gente de Europa ouvindo. ¿Tú puedes explicar un poco por qué tem mucha música en Brasil? ¿Puedo explicar un poco de la música en Brasil en general y por qué el heavy metal es muy fuerte en São Paulo? Bom, a música brasileira, né, ela é... As músicas tipicamente brasileiras, elas são muito diferentes do rock and roll, né? Nós temos uma influência, né? A música brasileira, ela é uma fusão, né, de ritmos europeus trazidos pelos portugueses para cá, e junto com a musicalidade indígena, né, e a musicalidade africana, né, que são o nosso maior ritmo musical, que é o samba, né, ele é justamente essa fusão entre a música europeia e os ritmos africanos, que são muito fortes aqui no Brasil. A gente tem uma influência muito marcante, muito poderosa, né, africana na cultura brasileira. O rock and roll no Brasil, ele vai surgir ali nos anos 60, né? Mas pelo movimento ali a influência norte-americana, como acho que em qualquer outro lugar do planeta, né? Mas ele é bem diferente da música brasileira comum. São Paulo, como você disse, é uma cidade muito grande, né? São Paulo é o centro cultural praticamente da América do Sul toda. Então, a gente tem muita informação, a gente recebe muita informação musical, todo tipo de informação de vários assuntos, né, chegam em São Paulo muito facilmente. A gente tem muito acesso a isso. E São Paulo é uma cidade cosmopolita, né, onde você tem gente de todo o planeta vivendo. E aqui em São Paulo a gente tem a chance de ouvir, né, muitos tipos de música variada. E o rock and roll, ele veio para o Brasil na década de 60 e marcou um espaço, né, forte no Brasil, né? E nos anos 80, anos 90, o rock and roll era o grande estilo popular brasileiro, né? E eu acredito que isso tem muito a ver, principalmente com a minha geração, porque a gente cresceu ouvindo rock and roll, né? Ahí está, creo que lo explicó perfectamente, me encantó, Manu, lo que explicó, que, bueno, para la gente quizás de Europa es muy raro encontrar, hay una mezcla muy fuerte en Brasil de ritmos negros con cosas que trajeron de Europa y aparte de cosas aborígenes de los pueblos originarios de Brasil, y es una mezcla increíble. Hay muchos géneros de música del norte a sur de Brasil, es increíble, cada región casi tiene una manera diferente de tocar y de escuchar la música. Y bueno, que lo que está diciendo que es súper interesante, que es verdad que San Pablo es una ciudad gigante y que tiene mucha información. Y bueno, en los 60 explotó el rock and roll, o sea, con los Beatles y bueno, como en todo el mundo, y había mucha información también americana, yankee, cayendo, y bueno, eso se empezó a mezclar con ritmos
de la gente, y tienen mucho pese a lo que parece. Hay mucho rock and roll y heavy metal, y específicamente en San Pablo hay un montón, bueno, después de los 60, y bueno, nosotros somos de la generación de más de 40 que escuchó muchísimo de eso. Tengo una pregunta, Renato. ¿Tú puedes explicar un poco la Tropicalia de Brasil? Então, sim. Sim, a Tropicália ela foi um movimento ali do final dos anos 60, né? Que foi a introdução de elementos diferentes na música tipicamente brasileira. Nós temos até uma questão interna, né? Que o pessoal aqui brasileira, que o pessoal da Tropicália na época foi muito criticado por usar a guitarra elétrica, né? Nós estávamos nos anos de ditadura militar aqui no Brasil, e toda a música brasileira de protesto contra a ditadura era uma música mais baseada no violão, voz e violão, né? Com grandes nomes como Chico Buarque, por exemplo, né? Chico Buarque de Holanda, que é um grande sambista brasileiro, né? Um grande cantor de música popular. E o pessoal, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Novos Baianos, eles começaram a vir com uma música diferente, né? Com outros elementos, com a guitarra elétrica, e isso na época foi uma novidade muito grande, né? Causou um grande choque, né, no Brasil, principalmente porque a gente estava muito fundado nessa questão do samba e da bossa nova, né? E a Tropicália vem rompendo essa tradição musical, trazendo elementos diferentes, letras diferentes, né? A Tropicália realmente é um estilo musical muito interessante, cara. No entanto que Chico, Caetano Veloso, o Chico Buarque também, mas Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros, né, são respeitadíssimos no Brasil até hoje, né? Muito bom. Qué buena explicación que está dando de las cosas. Sabe un montón de cosas de la música, Renato, y por eso quería tocarlo del tema de la Tropicalia, más que nada para la gente que nos escucha, que para que se den una idea lo que fueron los militares en Latinoamérica en la década de los 60, los 70. Explotó un poco el rock y toda esa cosa un poco hippie en los 60s, y había mucho samba y bossa nova. Y durante el samba y el bossa nova, a fines de los 60, los 70, hubo un ritmo que se llamaba la Tropicalia, que bueno, mezclaba un montón de géneros y de estilos musicales. ¿Y qué pasó? Aparte de estar, él nombró a Chico Buarque y un montón de personajes de la música que tocaban, era más que nada voz y guitarra. En la Tropicalia se empezó a usar la guitarra eléctrica con canciones, o sea, de protesta súper fuerte contra los militares. Y perdón que lo diga, o sea, los putos militares en Brasil quisieron cancelar la guitarra eléctrica, querían prohibir la guitarra eléctrica en un país como Brasil. Una locura eso, para que se den cuenta un poco lo que era la presión, ¿no? de los militares durante la época de dictadura en Argentina y en Brasil, que fue una masacre, fue terrible. Muy súper interesante lo que dijo Renato, y lo quería linkear un poco con lo que estábamos hablando del principio del rock de Brasil. O sea, estaba el rock, estaba la bossa, estaba el samba, después apareció la tropical, y bueno, después aparecieron todos los géneros, hizo súper fuerte el rock y el heavy metal ahí en San Pablo. Muy obrigado, Renato, por la explicación. Me gustó muchísimo lo que fue contando. Bueno, yo que agradezco. Sí, y aparte contó la diferencia entre la primera maqueta y el disco de Grinding Reaction del 2018, que me encantó. Me quedaría horas hablando, porque hay un montón de cosas para hablar de Brasil, de lo político y lo musical, que muchas veces estaban súper ligados, bueno, como en Argentina también. Y Buenos Aires también es una ciudad súper cultural, y que recibe un montón de información, como San Pablo. Son las dos ciudades gigantes de Latinoamérica. Renato, el último lanzamiento del grupo fue Falemos de lo que no quiere ser ouvido. ¿Tú puedes hablar un poco de esa canción? ¿De qué fala? Falemos de que não quer ser ouvido. Olha, nós aqui no Brasil, nos últimos 4 anos, né, desde 2014, nós passamos por um processo político
muito difícil, né? Nós tivemos um retrocesso político violento no Brasil e algumas feridas da ditadura que a gente achou que estavam cicatrizadas não estavam, né? E nós tivemos o surgimento de com o ex-presidente Bolsonaro, né? De uma escória fascista, né? Que estava embaixo das pedras, escondidas dentro da nossa sociedade. Ela veio para cima, né? Ela conseguiu criar voz, né? Novamente, defendendo valores terríveis como a diferença social, a discriminação contra mulheres, homossexuais, né? Vieram apoiados na discriminação religiosa, né? Das correntes mais conservadoras do catolicismo brasileiro, das correntes mais conservadoras das religiões evangélicas, né? Que são protestantes, né? Que estão ligadas lá às antigas reformas do catolicismo. E esse tipo de questão ela começou a rodar dentro do Brasil e muita gente começou a repetir, né, esse tipo de discurso de ódio, de violência, e isso ficou muito, muito, muito forte, né? E a Falemos o que não quer ser ouvido, ela fala justamente por isso, é um grito contra esse tipo de discurso, né? É um discurso que a nossa fala na música é contra tudo isso, né? Nós temos que falar em coisas que não querem ser ouvidas pela nossa sociedade, que é a liberdade do homossexualismo, a liberdade da mulher, o direito aos direitos civis e ao respeito aos negros, né? A liberdade religiosa. Então a música fala disso, né? Falemos o que não quer ser ouvido, porque mesmo que a sociedade esteja num momento de um discurso fascista e não queira ouvir isso, falando em terraplanismo, torcendo a história do próprio país e do mundo, né? A gente tem que falar o que a gente acredita enquanto verdade. Então, falemos o que não quer ser ouvido. Muito bom. Essa é a ideia. Muito bom. Bueno, Renato habló un poco del proceso que sufrieron los últimos 4 años con Bolsonaro, que sí, que salió lo más recalcitrante del fascismo que estaba escondido por ahí en Brasil. Manu y yo estamos con una cara, Renato, estamos subiendo, muito importante lo que vos estás falando, muito importante, que bom, muito bom. Bueno, del proceso asqueroso que vivieron con Bolsonaro en Brasil los últimos 4 años, que estaba lo más recalcitrante del fascismo, subió, y que un montón de gente, increíblemente, que fue un retroceso gigante para Brasil, un montón de gente compartía ese discurso. Y bueno, fue para atrás la sociedad. Hubo un racismo muy fuerte contra los homosexuales, contra los negros, y la verdad que fue lamentable lo que pasó. Y bueno, ellos tienen una canción que se llama Hablemos de lo que no quiere ser escuchado, y habla justamente de todo eso, del proceso que vivió Brasil los últimos 4 años con Bolsonaro, que fue realmente una vergüenza horrible y un retroceso para la sociedad gigante por todo lo que acaba de decir. Manu, no sé si tenés alguna pregunta. No, estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno, Renato, muy obrigado por lo que estás falando, muy interesante, muy bien explicado, la explicación perfecta, muy bom. Y Renato, la actualidad de la escena de heavy metal y del rock en São Paulo, ¿cómo está? Cara, a cena do metal, do rock, do hardcore em São Paulo é fortíssima, né? Nós, no Brasil como um todo, né? Não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo, a gente continua, nós continuamos produzindo bandas fantásticas, né? Não é só o Sepultura que existe no Brasil, né? Nós temos bandas maravilhosas no Brasil todo, Ratos de Porão, que é uma banda fantástica, vocês na Espanha aí conhecem bem Ratos de Porão, sim, né? Ratos de Porão, nós temos o Crisium, nós temos
Nervosa, Cripta, que são as mulheres, né, tomando a frente. Temos outras bandas importantes. Especificamente de São Paulo, né, da cidade de São Paulo e da região de São Paulo, nós também temos bandas muito legais hoje. Tem o Project 46, Projeto 46, temos o Surra, temos o Paura, temos o Questions, que é uma banda de hardcore também importantíssima, né? A cena de São Paulo, em qualquer estilo que você quiser, desde o black metal mais radical até o hardcore melódico, você encontra muitas bandas boas, muitas bandas de qualidade, e a gente é muito feliz de estar nesse meio, né? Nesse momento dessa sopa cultural aí de hardcore, metal, death metal, black metal, crossover. São Paulo é um lugar fantástico, cara. Eu acho que São Paulo, em matéria de bandas e de qualidade de música, a gente não deve para nenhuma capital europeia ou de nenhum lugar do planeta, cara. Wow, qué bon, Renato. Y otra pregunta. Reggaetón y funky, ¿continúa bien fuerte o no muito reggaetón? Não, o reggaeton ele não pegou aqui no Brasil muito, né? Ele foi popular durante um tempo, nem tanto, mas o funk a gente pode dizer que ele se concretizou. O funk hoje ele é o grande expoente da música popular brasileira, com outros estilos, digamos assim, dançantes, né? Você tem uma música sertaneja mais moderna, né? Que seria a música do interior, a moda de viola, né? Mais moderna. Você tem algumas variações de alguns ritmos como o forró também, que são bem... que a gente chama de electrobrega aqui no Brasil, né? Mas o funk é o grande estilo de música popular, né? E infelizmente não presta grandes serviços à sociedade, mas essa veia dançante que o brasileiro tem, né? O brasileiro é um povo que tem uma necessidade muito grande de se expressar corporeamente através da música. Ele atende isso, né? Porque são todos esses ritmos que eu te falei, são ritmos bem dançantes, né? E a população brasileira gosta muito, apesar de uma qualidade não tão boa das letras, né? As letras às vezes são muito baseadas em traição amorosa, sexo, né? Descrevem relações sexuais, ou então ostentação capitalista, né? Das camadas mais pobres da sociedade. Mas é o que a gente tem aqui hoje, é o que a gente convive. E paralelamente a isso, nós temos uma reação aí, né, digamos assim, do metal, do hardcore e do rock and roll. Mas, no geral, apesar da cena ser ativa, é uma cena pequena dentro do Brasil, né? É uma cena forte, é uma cena interessante, mas se a gente for comparar com toda a musicalidade brasileira, o espaço do heavy metal, do hardcore, do rock and roll hoje é menor. Já não é uma coisa que toca tanto nas rádios, já não é uma coisa que tem um apelo tão grande da mídia, né? A situação é mais ou menos essa. Comprendido perfectamente. Bueno, nombró la música sertaneja, nombró un montón de géneros. Después vayan buscando porque es súper interesante todo lo que está explicando Renato. Muy bueno. Renato, ¿y qué tú hayas de las redes sociais e los servicios de streaming? Olha, cara, a gente sabe que nós temos aí, isso abre uma discussão larga, né, sobre a questão dos direitos autorais das bandas, a divulgação, de como as bandas são pagas, né, por essas plataformas, a questão da monetização. Existe muita discussão, eu acredito que não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. Porém, para bandas do tamanho do Grind Reaction, essas plataformas elas são interessantes, né, porque antes, para a gente mandar um material da gente para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos da América, né, nós tínhamos que gravar o CD,
postar no correio e mandar para lá, né? Hoje, com essas redes, com essas plataformas de stream, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ouvir a gente a qualquer momento, né? E é o que acontece. Nós temos o nosso canal no YouTube, temos o Spotify, temos o Deezer, nós estamos em várias dessas plataformas e a gente consegue, né, mapear para onde o som da gente está indo. E hoje eu posso te falar que nós somos ouvidos, acho que em todos os continentes do planeta, pelo menos uma pessoa já ouviu Grand Reaction, né? Isso é fantástico. Então, nesse aspecto, para bandas pequenas como nós, né, é muito importante, porque aí a questão não é tanto o dinheiro, né? A questão é mais a divulgação da música, do trabalho e principalmente da mensagem, né? Muito bom, muito bom. Renato, un placer oír, un placer escuchar lo que tú estás falando, muito bom. Me parece también con Manu estamos muy felices de oír, así que muy obrigado y vamos a continuar con el programa, con el show y pasar otra música más de Grinding Reaction. Muy obrigado, Renato. Muito obrigado a vocês, muchas gracias, mucho gusto em hablar com ustedes. Dale, un placer, Renato, muito obrigado y hasta la próxima. Até, tchau. Chao. Ignorancia